Sejam bem-vindos à edição número 245 do Posto Emissor. Estamos a 9 de julho de 2025, no estúdio em Passo de Arcos. O meu nome é Paulo André Cecílio e comigo está alguém que toca piano, fala francês e é apelidado de gato pelas fãs. Miquel Carreira, um dos cantores portugueses de maior sucesso deste século. Nascido em Dourdan, França, a 3 de abril de 1986, Miquel acaba de lançar uma canção nova, Beijo, que conta com as colaborações de Anselmo Ralph, Tony Carreira e Toy, e está há um ano de celebrar uma marca bonita, 20 anos de carreira. Miquel, bem-vindo ao podcast da Blitz. Muito obrigado. Olha, grande apresentação. Principalmente a parte do gato. É o que o público diz. Muito bom. O que lhe vamos dizer é música para os seus ouvidos. Dos clássicos às novas tendências, vá a blitz.pt e fica a par das últimas do mundo da música. Todas as novidades, entrevistas com os artistas do momento e reportagens dos concertos que marcam o panorama musical da atualidade. Eu sou pequeno, estou desde o primeiro dia. Beijo é uma canção na qual, como disse, colaboras com o teu pai, Tony Carreira, mas também com o Anselmo Ralph e o Toy. Como é que surgiu este tema? Olha, surgiu de uma forma muito natural. Eu lembro-me que nós fizemos um camp. Quando eu digo camp é quando nos juntamos, tu deves saber, mas é para explicar às pessoas. Quando juntamos vários autores, produtores, artistas para compor durante uma semana, 10 dias, e éramos vários compositores de Portugal, produtores do Brasil, e o Beijo apareceu naquela altura. Inicialmente o tema era só meu. E depois foi surgindo a ideia de convidar o Anselmo, depois o Toy e depois o meu pai. E lembro-me que foi um processo muito rápido, mas as coisas fluíram muito naturalmente. Eu acho que isso depois, quando as coisas acontecem dessa forma, bonita e tão simples, eu acho que isso depois sente-se sempre no resultado final. E porquê estes três artistas em específico? É uma boa pergunta. Olha, o Anselmo, nós temos uma ligação já muito, muito grande, né? Há mais de 10 anos, de um programa muito conhecido das pessoas, que é o The Voice. E depois a ideia do Toy surgiu de uma produtor, e que eu adorei a ideia, porque eu acho que essa música tem muito de música popular portuguesa. Tem alguns ritmos um pouco mais latinos, como a bachata, por exemplo, que é um género que eu adoro. E portanto acho que o Toy fazia todo o sentido, porque é um ícone da música popular portuguesa, e porque eu acho que às vezes eu acho que hoje em dia está melhor em Portugal, mas acho que às vezes há um certo problema em querer fundir os géneros. E eu sempre fui muito fã disso, de repente gravar com o Matias Damasio, que é um ícone da música africana. E depois gravar com o Toy, porque eu admiro o Toy e acho que fazia todo o sentido na música. E o meu pai surgiu mesmo no fim, portanto não estava previsto. Até porque eu costumo brincar com isso, que ele autoconvidou-se, né? Porque ele estava lá no estúdio, eu gravo no estúdio dele, né? Portanto as coisas aconteceram ali, e senti que ele gostava muito da música, e disse: olha, já agora queres entrar? E olha, as coisas aconteceram. E é uma canção mesmo para a época de Santos Populares, aliás, basta olhar o videoclipe. Sim, sim. Sabes que nós, é engraçado, nós queríamos lançar esta música na altura dos Santos, só que nós não conseguimos, porque tínhamos que gravar o videoclipe, faltava acertar algumas coisas. Eu sou muito metódico nos lançamentos, gosto de ter a certeza que tudo está alinhado e tudo está pronto. Portanto não conseguimos lançar na altura dos Santos, mas olha, acho que mesmo assim está a correr bem. Tu lançaste o teu último álbum, o Instinto, em 2016. Acabarias por fazer uma pausa da música entre 19 e 23, primeiro por teres sido pai, depois da morte trágica da tua irmã, a Sara. Confessaste que houve momentos em que ponderei não voltar à música. O que é que te fez regressar? Onde é que foste buscar a força, a vontade para o fazer? Sim, houve muita coisa que aconteceu, e uma delas principalmente mexeu muito comigo. E acho que foi muita coisa. Imagino, eu vinha de um ritmo tão intenso, de, 28 concertos no mês, a gravação do The Voice, as viagens que eu tinha para o México, Miami naquela altura, que eu gravei o Bailando, foi mais ou menos naquela altura. Portanto foi uma altura muito intensa, muito, muito intensa da minha vida, da minha carreira, e eu próprio senti que quando tu sentes que já não tens a mesma, não vou dizer aqui uma palavra, mas às vezes acho que é importante parares um pouco para voltares com mais força. E sem dúvida alguma que tive o apoio
principalmente da família, dos fãs que nunca desistiram de mim. Eu costumo falar sobre isso várias vezes. E portanto acho que foi tudo isso que me deu forças para querer voltar a entrar em estúdio, procurar músicas novas, e fez-me bem. Tu estiveste para lançar um novo álbum no início de 2024. Sim, Em que ponto é que ele está? está quase a acabar. Não, este disco tem que sair, né? Acho que está mais do que na hora. Apesar de nós termos lançado já muitas músicas deste novo trabalho, como o Caladinho, o Pelos Cantos do Mundo, o Se Não Houvesse Amor, agora o Mais Chéri, o mais recentemente o Beijo. Mas sim, o plano é lançar no final do ano. Eu já não dou datas para não correr esse risco, mas é sair este ano. Acho que faz todo o sentido, porque os 20 anos estão aqui a chegar, vai ser no próximo ano. Temos projetos já pensados para os 20 anos, portanto acho que está no momento de encerrar este capítulo do disco. Portanto, sair o disco e as pessoas conhecerem todo o disco. Permite-me ser então um pouco provocador com uma citação tua, que é: em Portugal não se consegue viver de gravar discos. Porquê gravar um disco então? Não, quando eu já disse isso, é verdade. Não, quando eu digo gravar discos, eu acho que o mercado português, a nível discográfico, é um mercado pequeno. E quando tu tens investimentos tão grandes num disco, a produzir os fonogramas, gravar videoclipes, montares uma equipa, eu sou independente, portanto tenho uma equipa por trás grande e tenho esse privilégio porque foi algo que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos. Mas sim, se tu pensares do lado rentável de um disco, não é. Mas num mercado tão pequeno como Portugal, e tendo em conta essa questão da rentabilidade, um artista português terá de começar a pensar a sua estratégia comercial lançando singles apenas no YouTube e no Spotify? Ou ainda vale mesmo a pena fazer discos? Eu acho que sim, vale a pena, sem dúvida alguma. Eu acho que vale a pena porque hoje em dia o mercado, imagina, eu comecei há 20 anos. Há 20 anos tu lançavas um disco e as pessoas descobriam as músicas. E compravam. E compravam muito mais. Imagina, o primeiro disco vendeu, acho que foram 250 mil unidades. Hoje em dia é impensável, já não existe. E portanto, neste novo trabalho optei por lançar as músicas uma a uma, no Spotify, no YouTube, porque eu acho que os tempos também mudaram e quis fazer de outra forma. Mas sim, respondendo à tua pergunta, eu acho que um disco faz todo o sentido, porque é um trabalho, é um marco na tua carreira. Não lancei muitos discos assim tantos ao longo destes 20 anos, porque eu acho que são fases da vida e antigamente se calhar lançava-se um disco de ano a ano ou de 2 em 2 anos. Mas eu acho que não há uma regra, portanto é quando tu sentes que é o momento certo e lanças. No fundo, o mercado atual é o mesmo mercado do início do vinil. Não se lançavam álbuns, não se lançavam LPs, lançavam-se singles. Sim, verdade. E as coisas vão mudando, mas acho que a tua análise está correta. Acho que tudo vai batendo sempre ao mesmo ponto. E acho que o grande desafio, principalmente para um artista que é o meu caso, já está aqui há uns anos, é tentares realmente reinventar-te sem perderes a tua essência, que é algo que eu faço. Tenho muito esse cuidado com tudo aquilo que surge agora, com o TikTok, com essas coisas todas. Mas eu acho que também não podes parar no tempo. Portanto, daí há muitas ideias minhas, mas também há uma grande equipa que me acompanha. Como eu disse, tu nasceste em França, onde viveste até a adolescência. Como é que era a tua vida por lá? Olha, era uma vida tranquila, era uma vida... Imagina, eu nasci e vivi lá até os meus 15 anos. Portanto, grande parte da minha vida foi passada em França, perto de Paris. Mas também digo, hoje em dia já não me vejo a viver ali outra vez, porque acho que é uma cidade incrível, é um país incrível, mas só passei como turista. Exatamente, é lá 2, 3 dias que eu adoro aquilo, mas não me vejo. Felizmente tive a sorte de poder viajar um pouco por alguns países, né? E não me vejo a viver fora de Portugal, de forma alguma. Tu, em criança, tinhas consciência do trabalho que o teu pai fazia? Em criança tinha, quer dizer, mais ou menos. Sabes que eu durante uns anos eu sofri um pouco com isso. E já falei sobre isso, de não entender as ausências. Quando ele passava, sei lá, 6 meses fora de casa e vinha de vez em quando, para um puto tão novo, né? Às vezes tens alguma dificuldade em entender. É sempre complicado. Mas é engraçado que eu hoje em dia está-me a acontecer a mesma coisa com os meus filhos. Por exemplo, a minha filha outro dia dizia: pai, porquê é que tu trabalhas tanto? Quando é que tu vens cá a casa com mais tempo? E portanto há momentos que tu tens que tentar gerir da melhor forma.
A tua estreia, propriamente dita em palco, aconteceu enquanto tinhas 15 anos e logo no Olímpia, uma das salas mais icónicas de Paris, num concerto do teu pai. Do que mais te recordas desse momento? O que eu mais me recordo foi o meu irmão que tocou muito mal pandeireta, que fez questão de tocar qualquer coisa, só que ele não tocava nada. E não, recordo-me, foi um momento bonito. Eu acho que o Olympia é um marco, né? É uma sala mítica, e principalmente para um português, que é o caso do meu pai, de repente poder dar o seu próprio concerto em Paris, naquela sala, e eu poder fazer parte daquele de alguma forma, né? Muito pouco, né? Porque falar tocar guitarra, mas lembro-me que na altura tinha 15 anos e aquele marcou-me bastante. Estavas nervoso antes de subir ao palco? Estava, mas acho que ainda hoje fico. Não há um concerto mais tranquilo, evidentemente, mas há sempre o nervosismo. Antes desse concerto no Olímpia, tu deste um concerto na tua escola, aos 12 anos, numa peça onde, cito, toquei piano e toquei bué mal. Que peça é que foi esta? Epá, não me recordo muito bem. Eu recordo-me que aí estava em pânico. Foi daquelas coisas da escola, né? Das peças. E lembro-me que foi na altura que eu comecei a tocar piano. Sabes que eu com o piano tenho uma relação de amor e ódio. Porque eu comecei com o piano, tive aulas de solfégio na escola, no conservatório. No conservatório, exatamente. E o piano sempre, quando começou aquela coisa de juntar a mão esquerda com a mão direita, ele foi um problema. Eu sou muito mais guitarra, né? Portanto, os temas que eu escrevo é a guitarra. Portanto, é guitarra. Mas o piano é mais para... É mais fácil tocar guitarra do que tocar piano? Para mim é muito mais... Sempre fui muito mais intuitivo. E onde eu me sinto realmente muito mais à vontade. Toco piano, mas eu costumo dizer... Intuitivo não no sentido de ler partituras, mas ir descobrindo os acordes. Imagina, eu sou propriamente um músico de ler partitura. Não sou. Não vou dizer que eu sou, porque não sou. Mas sempre fui muito autodidata. E eu lembro com, sei lá, 16, 17 anos, quando eu comecei a tocar guitarra mais ou menos, sempre tive muito jeito. Eu fui trabalhando ao longo dos anos, evidentemente. Mas o piano não. O piano é só mesmo para safar. E como é que foi deixar Paris na adolescência? Como é que foi? Olha, foi uma escolha. Eu fiz muita força com os meus pais na altura, porque eu queria passar mais tempo aqui com o meu pai. Mas quando eu cheguei aqui foi um choque, porque imagina, eu entrei no Liceu Francês. Mas sabias falar português? Falava, mas falava com sotaque. Avec. Tinha ali um sotaquezinho. E que eu acho que ainda hoje tenho um pouco, né? A malta fala nisso. Mas sim, foi um choque cultural, né? Porque são dois países totalmente diferentes. Tinha muitos amigos, tinha família também que ficam em França, que entretanto alguns vieram para cá. Mas sim, na altura foi um choque. Qual é que foi o maior choque cultural? A coisa que mal chegaste a Portugal te surpreendeu, seja pela positiva ou pela negativa? Para já a comida, muito melhor. Apesar da culinária francesa ser incrível, mas gosto Acho mais... que és o primeiro francês a dizê-lo. Não, porque eu gosto de comida. É Eu gosto de comida pesada. Eu acho que a nossa é incrível. Mas sim, eu acho que foi principalmente pelo lado de... Imagina, eu cresci ali, tinha família e amigos, e portanto senti falta de tudo isso. Entrei no Liceu Francês e passado, é engraçado que eu passado 2 ou 3 anos fui convidado a sair. Sim, e era o que eu ia abordar a seguir, porque tu disseste eu não me portava muito bem. Não me portava muito bem e espero que não haja crianças a ouvir isso, mas não estava muito virado para os estudos. Quando eu digo isso, porque já tinha a cabeça muito já virada para a música. Tinha aquelas notas que eu cumpria, mas não era propriamente um aluno brilhante. E entretanto fui convidado a sair e fui para Maria Amália, que é uma escola pública, que é muito perto. E eu acho que quando eu passei para o ensino português, eu acho que ia conseguir adaptar-me muito melhor. Este não portar muito bem, era termos de comportamento ou era só de notas? Eu acho que era mais notas. Eu até era um aluno assim, mais ou menos tranquilo. Nada de traquinices, nada de meter um petardo nas casas de banho. Essas sim, aquelas básicas. O teu álbum de estreia, simplesmente intitulado Micael, foi lançado em 2006. O que é que te recordas dessas sessões de gravação? Olha, uma excelente pergunta.
Eu costumo dizer que eu fui atirado quase aos leões, né? Porque eu acho que quando tu tens um apelido tão forte, que é o meu, e quando tu começas com o teu álbum estreia, eu não tive propriamente muito tempo no início para experimentar, para crescer. E quando tu começas, entras em estúdio com um disco em nome próprio, que eu na altura escrevi muito com o Ricardo Landum. Foi uma pessoa com a qual eu aprendi muito e aprendi bastante na parte da escrita, que é um autor, tu deves conhecer, é dos maiores que nós temos em Portugal, de todos os tempos. Portanto isso fui crescendo dia após dia. Mas lembro-me que foi uma grande pressão no início. Porque felizmente as coisas correram muito bem logo de início, as coisas aconteceram, mas foi uma aprendizagem de dia a dia. O que é que ias aprendendo no dia a dia? Qual é a maior lição que retiraste Imagina, dessas sessões? eu não tinha muita experiência em estúdio. Uma coisa é cantares à guitarra, outra coisa é cantares atrás do microfone, ganhares essa experiência, perceber como é que funciona o processo em estúdio, como é que entre escreveres uma música, o que é que falta limar nas letras, principalmente a nível de produções. E portanto fui aprendendo tudo isso no momento, porque não tinha essa experiência. Imagina, vou dar o exemplo do meu pai. O meu pai teve muitos anos na sombra, onde ele teve esse tempo realmente para crescer e aprender. E no meu caso foi logo tudo na hora. E alguma vez pensaste em responder artisticamente apenas pelo nome Micael? Pensei, sabes que a minha primeira editora Vidisco, na altura eu falei sobre isso com eles. E eles disseram: "Epá, eu percebo o teu ponto de vista, mas toda a gente vai saber amanhã que és o filho do Tony Carreira, portanto assume o teu apelido." E como é óbvio, faz todo o sentido, né? Porque sou filho dele, sou filho do meu pai, e acho que fazia todo o sentido. Nunca sentiste que o apelido de Carreira poderia ser um peso, entre aspas? Não, eu senti e é, sem dúvida alguma. Eu sou suspeito a falar, mas é sem dúvida alguma dos artistas mais importantes da música portuguesa de sempre. E para um puto de 20 anos está a começar, realmente tu sentes uma pressão enorme. Tu sentes Até realmente. porque normalmente os putos de 20 anos o que mais querem é afastar-se dos pais. Sim, evidentemente que há esse lado rebelde de dizer: "Epá, vou-me lançar em nome próprio e vou vingar por mim" e tudo isso. E havia um bocadinho esse espírito. Mas não, porque esconder? É o meu apelido. Portanto, acho que realmente foi a escolha certa naquela altura. E achas que os teus próprios filhos também vão sentir esse peso? Eu sinto muito honesto, eu espero que eles tomem outra decisão e que eles escolham outra profissão, né? Porque já são muitos cantores na família e. Em relação pelo menos à tua filha, já lá iremos. Não, ela gosta. Não, e vamos ver. Agora acho que sim, vai ser. Não vai ser fácil. E a nível artístico, há alguma competição entre pais e filhos? Alguma picardia mais saudável? Sim, de vez em quando aquelas brincadeiras, né? Porque nós, ao fim e ao cabo, nós estamos sempre juntos. Uma vez temos os escritórios, eu estou no mesmo escritório do que o meu irmão e o meu pai tem o dele mesmo do lado. E depois acabamos por estar em estúdio, em casa, constante, uns com os outros, né? na vida. E portanto, sim, às vezes há algumas picardias, são aquelas saudáveis. Queres-me dar um exemplo? Não, sei lá, deixa-me pensar, de repente. Olha, vou dar um exemplo. Ainda agora fui capa da Menos LC agora há dias. E eu lembro-me virar para o meu irmão e dizer: "Estás a ver, o quarentão está melhor do que tu." Mas é aquelas coisas tipo, básicas de picar sem maldade. Eu ando em viagem, mas sempre a teu lado. Na minha bagagem leva a tua imagem, o teu nome gravado. Isto, como sabes, são versos retirados ao Meu Herói Pequeno, que é uma canção Certo. que o teu pai te dedicou no primeiro disco dele. Como é que o Micael de 6 anos olhou para esta canção e como é que o Micael de hoje a olha? Olha, eu acho que o Miquel com 6 anos não percebeu a mensagem naquela altura. Mas com passado uns anos, e cada vez mais com o passar dos anos, eu acho que esta letra tem muita força. É sem dúvida alguma das minhas canções preferidas dele, e por tudo aquilo que nós falávamos há pouco tem um grande significado. Não, aquela questão da ausência, aquela questão das viagens, acho que é bonita, é uma letra bonita, é uma dedicatória bonita, e eu gosto muito desta música.
E acabarias também tu por dedicar uma canção à tua filha, à Beatriz, O Teu Lugar. É mais fácil escrever uma canção do que criar um filho? Muito mais. Muito mais. Muito mais. Eu acho que a minha maior missão, não, eu acho, tenho a certeza, é ser pai e dar-lhes a melhor educação, passar-lhes os melhores valores. E não é fácil. Educar um filho é um trabalho, é uma aventura. E qual é que é a maior dificuldade que tens tido, para além da ausência devido ao teu trabalho, devido às questões da agenda? Não, chamar a atenção quando tens que chamar, quando tu sentes que há coisas que não estão tão bem. Depois a questão do tempo, de gerires o teu tempo, que é com tudo a acontecer, que ultimamente é uma loucura. Eu não tenho parado, felizmente, mas encontrares esse equilíbrio para gerir o lado profissional, o lado pessoal. E aquilo que eu te dizia, nós temos pais incríveis que nos passaram os melhores valores. E é aquilo que eu e a Laura fazemos com os nossos filhos. E o Gabriel também vai ter direito à canção? Eu acho que ele daqui a uns anos vai cobrar. Não, sim, acho que não há uma obrigação, não há. Claro, não estou a dizer isto como claro. se fosse uma obrigação. Claro. Não, eu sei, mas vamos ver. Provável que sim, vamos ver. Já que escrever uma canção é mais fácil que criar um filho? É muito mais fácil. Não tu tens filhos ou não? Não. Então não faças isso. É aquilo que eu digo aos meus amigos: não faças isso. Não, mas é maravilhoso, mas é trabalho. Qual é que é a melhor coisa de ser pai? A melhor coisa de ser pai é. Há muita coisa, sei lá, quando tu. Sei lá, outro dia a minha filha, estavas a falar do teu lugar, nós estávamos em casa, lá em casa, na sala, e começou a passar a música, porque ela quis pôr no YouTube O Teu Lugar, que é a música que eu lhe dediquei. E de repente ela começar a ficar emocionada e agarrar-se a mim e abraçar-me. Portanto, isto arrepia todo, né? Isso é fofinho. É fofinho. Mas esse tipo de abraços e beijinhos, coisas tão simples que de repente podes ter um dia mau, as coisas não estão a correr tão bem e de repente viras super-homem. Portanto, aquilo que tu dizes aos teus amigos na verdade não é correto. Não, é a primeira reação, estás a ver? Mas é incrível, obviamente que eu recomendo. E a Beatriz, lá está, também já disse que quer ser cantora. Sim. Era inevitável. Sabes que a Beatriz é uma criança muito sensível e ela tem um lado artístico muito, muito forte. Ela gosta. São coisas que já falei com a Laura. Por exemplo, ela gosta de cantar, gosta de. Por exemplo, outro dia houve um concerto no Seixal e ela quis entrar em cima do palco. Ela disse: pai, chama-me. E eu chamei e ela entrou mais 2 vezes. No final do concerto estava com o microfone e nem me apercebi. Ela roubou-me o microfone e saiu-me com o microfone. E eu fiquei tipo. Portanto, coragem tem. Não, sim, ela gosta disso, gosta dos aplausos, sentir as pessoas, ver as pessoas. E é engraçado porque eu sentia isso há muitos anos quando eu queria acompanhar o meu pai na estrada. Eu lembro, tipo, mesmo quando nós estávamos em França, eu pedia-lhe sempre a passar uma semana com ele na estrada para viver aquilo. E sinto que está a acontecer exatamente o mesmo com a Beatriz. Portanto, eu brincava com isso, mas no final do dia ela tem que ser feliz. E se for na música, vai ser na música. Se for como médica, se for seja aquilo que for. Eu, enquanto pai, estarei sempre aqui a apoiar as decisões. Voltando ao Micael, artista, tu em 2011 estiveste em Miami a trabalhar com o Rudy Pérez e o Julio Reis Copelo, músicos e produtores que têm no currículo projetos com artistas como a Beyoncé, como a Jennifer Lopez, a Cristina Aguilera, Ricky Martin. O que é que mais aprendeste com eles? Eu aprendi muita coisa. Sabes que essa fase de Miami foi uma fase. Tu falavas do lado da produção, do lado do estúdio. Foi provavelmente a fase onde eu cresci mais. Porque, imagina, naquela altura em Portugal, na música pop, não havia muitos grandes produtores. Era uma lacuna que nós tínhamos. Hoje em dia já não existe. Felizmente temos produtores incríveis. Mas naquela altura senti necessidade de ir para fora. Não era ir para fora só por ir. Gravei em Miami e aquele show-off e nada disso. É simplesmente porque eu conhecia um produtor que produziu para artistas que eu admiro imenso, como o Luís Miguel, como o Luís Fonsi, o Henrique Iglesias, Marc Anthony e por aí fora. E surgiu aquela oportunidade disso acontecer e lembro que cresci muito. Foi naquela altura que eu gravei o Porque Ainda Te Amo,
que se tornou um dos meus maiores sucessos até hoje. E foram meses onde eu aprendi coisas que eu não conhecia. Agora vais-me perguntar o quê, né? Tipo um exemplo? Sim, claro que sim. Não, do lado da produção, de perceber algumas coisas que eu desconhecia. Do lado da gravação, principalmente o Rudy foi um produtor que me ensinou bastante, porque além de ser um grande produtor, é um grande cantor. Portanto, há coisas que tu aprendes nas aulas de canto, mas há coisas que tu não aprendes. Principalmente na questão do feeling, na questão de interpretar. O conservatório é uma coisa e o estúdio é outra completamente diferente. Eu acho que sim. É a mesma coisa do que estar numa escola e a escola de vida. São coisas totalmente diferentes. E aprendi muito naquela altura. Que histórias é que guardas desse período nos Estados Unidos que não tenham necessariamente a ver com o período em estúdio? Eras reconhecido na rua, por exemplo? Não. Podia passar um português ou outro, mas andava tranquilo. Ninguém me conhecia, né? Mas sim, imagina, foi uma altura muito feliz da minha vida. Foi uma altura também que me trouxe alguns contactos. Nesse sentido, acho que foi importante. Quando eu começo a trabalhar quando conheço o December Bueno, que é o autor do Bailando, quando eu começo o próprio Julio Copelho, que é um produtor incrível. Eu acho que nunca teria gravado com o Henrique Iglesias se eu não teria feito estes contactos naquela altura. Foi importante nesse sentido. Como é que era a tua vida diária nos Estados Unidos? Era uma vida tranquila, era estúdio, ficava no hotel, de vez em quando passeava um bocadinho, aproveitava um bocadinho, né? Faz parte, principalmente Miami. É uma cidade incrível. Naquela altura eu acho que tinha 23, 24. Portanto, hoje é uma idade totalmente diferente daquela que eu tenho hoje. E sim, foi uma altura feliz. O que é que um jovem de 23 anos aprecia mais em Miami? Sei lá, as saídas à noite, é engraçado, né? Jantar fora, almoçar fora, conhecer pessoas novas. Foi bom. 2 anos depois, estiveste a trabalhar num álbum em castelhano. Tiveste uma canção tua na banda sonora de uma telenovela mexicana, colaboraste com o Henrique Iglesias numa versão da Bailando. Foi neste período em que mais sentiste que a internacionalização estava a um pequeno passo? Sim, foi. Eu acho que para um artista português, eu acho que nós falámos sobre o nosso mercado. Continua a ser um mercado comparativamente com outros mercados, um mercado menor. E de repente teres essa oportunidade de trabalhar com produtores, conhecer artistas novos, artistas que tu admiras imenso. Entretanto surgiu o contrato também com o Warner Latin. Portanto foi muita coisa ali a acontecer e senti realmente que as coisas podiam acontecer a partir dali. Mas como eu digo, eu acho que são fases. Eu neste momento, e é engraçado fazeres essa pergunta porque falava sobre isso há pouco tempo com os amigos, de se neste momento eu tinha vontade se calhar de experimentar fazer qualquer coisa lá fora. Não tenho. Sim, tu numa entrevista recente disseste que cada vez mais o meu mercado é Portugal. Eu ia te perguntar 100%. precisamente se a internacionalização ficou posta de parte. Para mim ficou mesmo. Eu acho que tem a ver com muita coisa. Tem a ver com, se calhar, com a idade. Estou a chegar aos 40, que vai ser já no próximo ano. Os 20 anos de carreira que vão acontecer já no próximo ano. E principalmente porque sinto-me tão bem aqui. As coisas têm corrido tão bem ao longo desses anos. Sou muito agradecido a todas as pessoas, aos portugueses que têm apoiado a minha música ao longo dos anos. E já não tenho essa ambição, essa força de querer dizer, epá, vou lá para fora. Não. Com 20 anos de carreira já não precisas provar nada. Há muita coisa, eu acho, por fazer e por provar ainda. Eu acho que obviamente que há. Eu acredito que haja ainda muita coisa. Mas sim, hoje em dia já não tenho aquela coisa de dizer, pá, vou lançar um disco no México e essas coisas em França. Não, já não tenho essa vontade. E para onde é que olhas agora então? Quando a questão é futuro, para onde é que tu olhas? O que é que te falta ainda fazer? Olha, falta-me lançar este novo disco, que acho que vai ser uma marca importante antes dos 20 anos, sem dúvida alguma. E vou dar um exemplo. Por exemplo, nós lançamos o Beijo há dias e estou a sentir um feedback tão bom, incrível. Nós entramos, eu agora vou-te falar em números, mas são coisas que alimentam o ego, né? De repente entrar em primeiro lugar no YouTube, entrar no top Spotify
e principalmente mais do que os números, sentir um feedback na rua tão genuíno, tão bom por parte das pessoas em relação a esta música. Portanto, dá-me vontade de lançar este novo disco, dá-me vontade de fazer mais ainda aqui em Portugal. Nós temos os 20 anos que vão ser no próximo ano, onde vamos ter uma grande sala também para comemorar essa data. Vamos ter uma tour, já estamos a preparar também ao mesmo tempo. Projetos também ligados aos 20 anos. Portanto, eu acho que é o momento certo de querer fazer mais e sonhar mais ainda aqui em Portugal. Voltando só momentaneamente à questão da internacionalização, a aposta no mercado francês cantando em francês nunca foi hipótese? Porque tu precisas a música de lá, Charles Aznavour, Edith Piaf, Michel Sardou, há muitos artistas. Eu nunca surgiu essa vontade de... Se calhar surgiu o convite várias vezes, mas nunca tive essa coisa de querer cantar em francês, por mais estranho que pareça, né? Porque é a tua primeira língua. É a primeira língua e se calhar fazia todo o sentido, principalmente porque há uma comunidade enorme em França de portugueses. E vou dar um exemplo. Por exemplo, o Beijo neste momento está em número 1 no YouTube no Luxemburgo, número 20 na Suíça, onde há muitos portugueses que falam francês. Mas pela ligação que eu sempre tive com a música latina, desde artistas como, sei lá, David Bisbal, Luís Fonsi, Luís Miguel, que eu adoro, que eu amo, Henrique Iglesias, por aí fora. Portanto, toda essa música cantada em espanhol, quando surgiu a hipótese de gravar em espanhol, agarrei logo aquela oportunidade porque fazia mais sentido para mim enquanto artista, por toda a música que eu ouvi ao longo dos anos e sentir realmente que era o caminho certo para mim. Vou fazer uma pergunta que pode parecer um pouco estranha, mas só um pouco. Na casa de família onde cresceste, ainda lá estão as camas em formato de Ferrari? Não, já não. Sabes que eu tenho imensa pena. Eu tenho que perguntar à minha mãe onde é que estão essas camas. Na altura senti que éramos milionários, mano. Imagino dormir num Ferrari. Mas é engraçado, sabes que ainda hoje tenho o meu Ferrari era vermelho e o do meu irmão era amarelo. É engraçado. E porquê que escolheste o vermelho? Ferrari para mim tem que ser vermelho. É. Nas sessões do Instinto, é verdade que estiveste a ensinar a 3 metaleiros coisas sobre reggaeton e música latina? Pois é. Estava com o Vasco, o Xanda, né? O Xanda, é verdade. Para quem não sabe, vocalista de More Than a Thousand. Olha, um grande abraço ao Vasco, gosto muito do gajo, pá. Mas sabes que eu conheci pessoas na música que algumas nada têm a ver com o meu género musical e ganhei grandes amizades e aprendi muito também com elas, que é o caso do Vasco, que é um bacana. Gosto muito do Vasco. Mas nunca pensaste a fazer tu um álbum de metal? Não, isto seria um atentado. Não, esquece lá isso. Não, jamais. Mas curto, há cenas que eu curto, mas não. Tipo o quê? É pá, tipo AC/DC, é metal, né? Vamos dizer que sim. Sim, é suave, né? Mas já deve ser a influência do teu pai, que já ele, quando cá esteve, ele disse gosta, que adorava gosta. AC/DC. É verdade, ele gosta muito. Não, e o Vasco é um gajo com talento do caraças. Por acaso estive há pouco tempo com ele em estúdio, há uns meses, e já não o vi há algum tempo. Não sabia que vocês conhecem o Vasco, pá, é engraçado. É engraçado. Nós temos de saber estas coisas. Eu estou a entrevistar o Miquel Carreira, por amor de Deus. Muito bom, muito bom. Em 2023 lançaste a Pelos Cantos do Mundo, uma canção escrita em parceria com os Calema. O que é que representa para a música lusófona o facto deles terem esgotado o Estádio da Luz? Olha, ainda bem que tu falas nisso, porque eu há uns dias, para já um grande abraço aos Calema, gosto muito deles. Eu já os conheço há muitos anos e quando eu lancei o Beijo, o Fradique mandou-me mensagem a dar os parabéns por aquilo que está a acontecer com a música e pela própria música. E eu acho isso tão bonito entre colegas, de haver tipo, se um colega está a fazer um bom trabalho, de mandar mensagem ou dizer: olha, parabéns, grande cena. E admiro a humildade deles, além de todo o talento, mas são pessoas que eu admiro imenso e que gosto muito. Falando daquilo que tu falavas do Estádio da Luz, eu mandei-lhes mensagem também a dar os parabéns, porque eu acho que é uma vitória de todos nós enquanto artistas de língua portuguesa. Era impensável há uns anos atrás um artista português escutar o Estádio da Luz. É uma cena do caraças.
E fico realmente muito, muito feliz por eles, porque são trabalhadores, são pessoas do bem, e acho que eles merecem tudo aquilo que está a acontecer com eles neste momento. Mas não conseguiste ir ao concerto então? Era para ir, mas não consegui porque tive concerto nesse dia. Acho que foi no norte do país. Tive muita pena, eu gostava de ter visto, mas não conseguia. E quando é que tu esgotas o Estádio da Luz? Olha, isso era incrível. Vamos ver. Não, eu acho que olha, é aquilo que tu falavas há pouco, que tu com 20 anos, apesar de ser já um número porreiro, né? Mas há muita coisa por fazer, e o Estádio da Luz era do caraças. Fica após 30 anos então. É um sonho, olha, era incrível. Já falámos aqui do The Voice. Tu, de 2014 a 2018, foste um dos mentores no programa. O que é que tu retiraste desta experiência? Olha, o The Voice foi para mim uma grande escola, e onde eu ganhei muitos amigos, desde mentores, desde produção, já estou neste programa há mais de 10 anos. Portanto, aprendi muito ali, e depois é um formato, é um programa que me deu a conhecer de outra forma os portugueses. Uma coisa é ir a um programa da manhã, um programa da tarde, aqueles programas que fazemos sempre em promoção, mas eu acho que o The Voice acaba por mostrar outra faceta que se calhar as pessoas não conheciam em relação a mim. Provavelmente o lado mais divertido, mais palhaço, às vezes vamos chamar assim. E certas coisas. Mas sentes que eras visto como alguém muito sério? Não sei, se calhar, talvez. E eu acho que o The Voice acaba sempre por mostrar essa faceta mais tua, mais humana, daquilo da tua essência. E eu senti isso ao longo dos anos, de pessoas que me dizem: pá, eu adoro ver-te no The Voice, grande programa. E o programa vai arrancar novamente daqui a uns dias, o The Voice Gerações, e portanto é sempre um prazer fazer parte deste formato. E como é que tu vês a ascensão de uma das pessoas que estava na tua equipa, que era o Fernando Daniel? Olha, o Fernando ganhou na minha equipa, né? O Fernando foi como é que eu vejo? Eu acho que o Fernando é um trabalhador do caraças. Acho que o Fernando merece também tudo aquilo que lhe tem acontecido ao longo dos anos. Enquanto mentor dele, né, já há muitos anos, fico realmente contente por tudo aquilo que ele tem feito, e muito por mérito dele, sem dúvida alguma. A RTP transmitiu há alguns dias o concerto que tu deste no Coliseu dos Recreios em 2018, celebração dos teus 18 anos de carreira. Tu, a dada altura, depois de cantares um tema com o teu pai, dizes: como profissional, ele é a maior referência que tenho. O que é que aprendeste com ele ao longo de todos estes anos de carreira? Que conselhos é que lhe pediste? Que conselhos é que ele te continua a dar? Sabes que mais no campo profissional que no pessoal, claro. Não, claro. Não, há muitas coisas. Eu acho que tu não te podes manter tantos anos sem muito rigor, muita seriedade naquilo que tu fazes. Eu acho que nesse aspecto é uma grande referência, mas mais do que tudo é seres fiel a ti próprio. E nós falámos sobre isso no início da entrevista. Eu acho que com o passar dos anos há coisas que vão surgindo, modas, novas plataformas, e às vezes é muito fácil se calhar cair numa cena ridícula e perderes pelo meio enquanto artista. Portanto, acho que é muito importante seres fiel a ti próprio. E eu acho que nesse aspecto a maior lição que eu aprendi com o meu pai foi precisamente essa. Manter a tua própria identidade e ignorando... Seres verdadeiro e manteres-te fiel a ti próprio. Se há coisa para a qual não tenho paciência é a falta de humildade, disseste tu. Sim, cada vez mais. Não se pode ter sucesso sem ser humilde? Pode-se Mas não é a ter. mesma coisa. Eu acho que não é a mesma coisa. Eu acho que... Sabes que eu acho que esta vida passa num instante. Eu acho que esta profissão é hoje estás lá em cima, amanhã já não estás, e depois voltas a estar, e acho que é muito isso. E eu acho que é importante não... Nenhum artista está nos píncaros durante anos e anos até ao fim em da bom carreira. português não tens merdas. é isso. Mas vais desculpa lá a expressão, mas é mesmo isso. É o que eu acho. É tipo, não vale a pena uma bela levar... expressão. Não. É aquilo que nós falámos de... Epá, imagina, os meus maiores amigos são fora da música, são daqueles que eu já me conhecem há muitos anos. Há alguns que eu fui conhecendo fora desta profissão, e também tenho amigos incríveis na música. Mas eu acho que
Acho que às vezes é uma profissão, às vezes assim um pouco. Há pessoas boas, há pessoas que não são tão boas. E é isso. Nesta indústria já te cruzaste com alguém cuja falta de humildade tenha Já deixado tive algumas pior-se? desilusões, sim. Não vou dizer exemplo? quem, não vou dizer. Mas sem dizer nomes, o que é que se passou exatamente? É pá, coisas que tens uma imagem daquela pessoa e depois de a conheceres dizes assim: é pá, afinal, acho que vou deixar de ouvir a música. É como o velho ditado: nunca conheças os teus heróis? É parecido, é parecido, é parecido. Não aconteceu muitas vezes, mas já aconteceu. Já aconteceu. Mas acho que há uma diferença entre ser humilde e falsa humildade. São Ok. coisas muito diferentes. Em que medida? De pessoas que fazem são pessoas muito humildes, muito simpáticas e no final não são. Eu acho que há uma grande diferença. Um artista tem de ser meio maluco para subir a um palco. Já disseste que ainda ficas nervoso antes dos concertos? Tens algum ritual, alguma superstição antes de entrar em palco? Usar sempre a mesma meia do lado esquerdo? Não, olha, eu tenho alguns, não muitos. Eu acho que é estar tranquilo no camarim antes do concerto começar, 1h30 antes do concerto. É o ritual, que é chegar sempre no camarim, ter as minhas coisas, preparar as minhas coisas e estar tranquilo e concentrar-me. Geralmente, nesse momento, são poucas as pessoas que estão comigo no camarim, porque são pessoas que não quero ali muita coisa a acontecer, entradas e saídas no camarim. Portanto, isso sim, para mim é importante. E depois, antes de entrar em palco, é benzer-me sempre. Sempre foi. As pessoas não vão ver aqui, mas é benzer-me 3 vezes e Como um jogador de futebol antes de entrar em campo. Sim, sim. E basicamente é isso. Não há muito mais. Não pinto o camarim de azul ou amarelo, essas coisas. Uma pessoa que entra no teu camarim, o que é que vê? O que é que costumas ter no teu radar técnico? Pouca coisa, principalmente que agora estou a fazer dieta, portanto, muito pouca coisa. Desde que eu comecei agora o processo da Menezes, portanto, é fruta, gelatinas, iogurtes gregos. Já estou aqui a fazer publicidade, mas nada de álcool, nada disso, água. E qual é que foi a maior maluqueira que já fizeste antes ou depois de um concerto? A maior maluqueira. Olha, depois de um concerto, o que é que eu já fiz? Eu acho que não é maluqueira. Imagina agora, estou neste processo agora num estilo de vida mais saudável, mas nos concertos é muito difícil tu aguentares isso. Eu lembro que o outro dia tive concerto e no final comi tudo e mais alguma coisa. Eu disse mesmo ao presidente da Câmara: disse, olha, arranja-me bifanas, arranja-me feijoada, porque tinha uma fome do caraças. Lá se foi a dieta com o Badagai. E já naquele dia foi tudo a vida. Por isso eu acho que a energia é tanta naquele momento e a entrega é tanta. Tu sais exausto e tu queres comer. E foi o que aconteceu depois dos autógrafos. E antes de um concerto? Antes do concerto, não. Comer antes do concerto. Não, uma maluqueira qualquer antes Maluqueira. de um concerto. Assim de repente não me lembro. Continuando na maluqueira, em 2015 o Jornal de Notícias falou com algumas fãs tuas que tinham tirado férias em agosto com o único propósito de assistir a todos os teus concertos. E elas diziam: só este ano assistimos a 25 concertos e já fizemos mais de 5.000 km. Ou seja, para ser fã a sério também é preciso ser um bocadinho maluco. É preciso. Não, é preciso, vou dizer porquê. Porque há pessoas realmente que tiram férias para me acompanhar nos concertos. E eu acho isso incrível. Imagina, com haver tanta gente que já me acompanha há tantos anos a viver aquilo que eu vivo intensamente, da forma como eu vivo e a querer estar comigo durante tantos anos, é incrível. E agradeço mesmo a essas pessoas que... Também é uma coisa que sobe um bocadinho o ego. Aquelas pessoas fazem estes sacrifícios para te ver. Não, e é bom sentir isso. Sabes que eu costumo falar sobre isso, que eu acho que o passar dos anos, se calhar as pessoas podiam se cansar, já estou nisto há uns anos, portanto, e sentir realmente que as pessoas querem acompanhar e querem estar presentes na primeira fila. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, em todos os concertos há caras conhecidas que eu vejo em todos os concertos. Nós tivemos concerto nos Açores, tive aqui uma malta do continente que foi para lá ver o concerto. Isso acontece fora do país também. E realmente eu acho isso incrível. E qualquer artista vive desse apoio, desse carinho. E agradeço a todas essas pessoas que realmente gostam de mim. Qual é que foi a melhor e a pior interação que já tiveste com um fã?
A pior. Sei lá, há uns anos tive uma pessoa que me esperou à porta de casa. E isso para mim, imagina, é o meu lugar sagrado. Um bocado assustador. Sim, Um bocado na em favor. altura. E foi assim horas fora do normal. E bom, não fiquei muito contente com isso. Mas eu acho que as pessoas são tão respeitadoras. Eu acho que nós, o Sim, público sentes que de português. forma geral são respeitadores. Sim. Imagina num restaurante acontece frequentemente da malta pedir fotos ou autógrafos, mas eu acho que nós vivemos disso. Eu acho que o Manuel Luís Gosta falava sobre isso há uns tempos. Nós falávamos sobre isso de no dia em que qualquer um de nós estiver desconfortável com isso, o melhor é mudar de profissão. Porque nós trabalhamos vivemos para isso, vivemos com pessoas, com o apoio das pessoas. Portanto, se te sentires desconfortável com isso, acho que o melhor é dedicar-te à pesca. O Toy, quando cá esteve, disse precisamente o mesmo, mas também disse que para lhe pedirem sempre antes de tirar uma fotografia para não fazerem de conta que ele é um animal no zoo. Sim, como é óbvio. Imagina, se eu estiver num restaurante e ver uma pessoa ao longe a tirar fotografias, também não vou gostar. Porque posso estar a comer uma perna de frango e não apetece aparecer na fotografia assim. Estás a perceber? É mais por aí. Agora, evidentemente, e juro que é verdade, já me aconteceu estar sentado à mesa com amigos ou com malta que trabalha comigo e a pessoa chegar e pedir uma foto e nunca ninguém uma foto. E posso estar, evidentemente, acho que não é o momento mais adequado. Ou já me aconteceu dizer, pá, deixa-me só acabar de comer e entretanto vamos tirar a fotografia. Mas eu acho que esse carinho, esse apoio das pessoas é incrível. Nós vivemos para isso. É isso. Tu também já disseste que gostas de perguntar aos fãs a opinião deles em relação às tuas canções, especialmente às canções novas. Em primeiro lugar, o que é que te têm dito sobre o beijo? Qual é o melhor elogio que já fizeram sobre o beijo? Olha, em relação ao beijo, eu estou a sentir aquilo que eu dizia, uma opinião tão genuína, reações tão genuínas, que vai para além dos números, que são incríveis, mas esquecendo os números, sinto realmente que já não senti isso com a música minha já há algum tempo. Uma frase que te tenham dito que tenha ficado na cabeça. É assim, esta música eu acho que ela tem um pouco dos dois. Ela tem o lado animado, festa, mas também ao mesmo tempo tem uma mensagem de amor bonita. É o primeiro amor, o beijo. Eu acho que o beijo é tão importante. Eu gosto de beijar, eu gosto de beijo. E acho que principalmente numa fase onde o mundo está tão estranho, eu acho que o amor nunca faz falta. Faz falta, aliás. Eu acho que o amor faz falta e nunca é demais. E tenho sentido isso das pessoas dizerem que realmente gostam da letra, gostam da música e que sentem ligação também com a música. E em relação às tuas outras canções, qual foi o melhor elogio que já recebeste? O maior da parte de elogio, um fã. sei lá, de pessoas que dizem revejo-me na letra e já vivi isso. E já me ajudou a ultrapassar uma situação mais complicada da minha vida. E quanto a música tem essa capacidade, eu acho que isso é incrível. Qualquer artista quer ouvir. Sim, eu acho que é incrível. Já me aconteceu, sei lá, com músicas como, sei lá, Porque Ainda Te Amo, o Tatuagem, mais recentemente o Pelos Canos do Mundo, que eu gravei com o Matias. E eu acho que quando isso acontece é top, é incrível. Da mesma medida, já algum fã te disse: olha, não gostei tanto desta? Já aconteceu. E tens que aceitar. Mas já aconteceu. Em 2010, disse isto a Ágata: o Miquel Carreira é um lindo rapaz, se tivesse a idade dele não me escapava. E muito bom. Tendo em conta que eu apresentei-te como um gato, qual é que foi o maior piropo que já recebeste? O maior piropo, já recebi alguns. És bom como um milho, qualquer coisa do género. Não, sei lá, já recebi alguns. Já não recebo há muitos anos, sabes que eu... Coitadinho. Ainda já não vão com Mas eu aceito, se quiserem, eu já não agradeço. vão com cartazes a dizer faz-me um filho? Mas... Não, por acaso eu não vejo estes cartazes já há algum tempo. Fica a dica para as fãs. Tu assumes-te um artista romântico. Qual é Sim. que foi o gesto mais romântico que já tiveste? O gesto mais romântico que eu já tive.
Eu acho que há coisas tão básicas às vezes que as coisas mais básicas acho que são as mais bonitas. Pá, eu lembro outro dia estava a voltar de um concerto e estava com o meu assistente, o João, e disse: Olha, vamos parar aqui numa loja de flores, florista, e vou comprar aqui um ramo. Pá. E num dia aleatório, estás a ver? Tipo, e disse: Olha, vou-lhe porque ela merece. Porque acho que a Laura realmente é uma mulher incrível e tem sido um grande apoio para mim ao longo dos anos, e é uma mãe do caraças. E admiro muito. Pá, olha, é isso. Acho que às vezes há coisas que estão assim, tão bonitas. Vamos então passar para os 20 anos de carreira. Disseste que vai ser um concerto numa grande sala. Um beijo, por exemplo. Um beijo, exato. De repente chegares e assim do nada e dás um beijo. Mas acho que é normal quando se é casado. Sim, mas um beijo sentido. Que acho que às vezes com o passar dos anos nas relações, com as rotinas, às vezes acho que é importante surpreender a pessoa e conquistares a pessoa. Passando então para os 20 anos de carreira. Já disseste que ias dar um concerto numa grande sala. Podes dar mais pormenores ou ainda está no segredo dos deuses? Ainda está no segredo dos deuses, mas quando for o momento certo eu vou revelar. Mas sim, estamos a preparar um grande concerto para os 20 anos. Voltando à Men's Health, que te desafiou a passares por uma transformação física notável. Temos falado disso ao longo desta conversa. Perdeste 14,2 kg, ganhaste 3,330 de músculo. Primeiro, o que é que te motivou a fazê-lo? O que é que me motivou a fazer? Eu acho que muita coisa. Eu lembro que o ano passado, na passagem de ano, eu tive um concerto no Terreiro do Paço. Há uma cena incrível, sabe? Muita gente. Foi provavelmente o maior concerto que eu dei até hoje a nível de quantidade de pessoas. E de repente saí do palco e estava com uma energia pesada, estava cansado. E porque eu realmente. Era o que eu ia perguntar a seguir. Percorrer palcos de norte a sul e de leste a oeste não é exercício suficiente? Já é um exercício já grande. Sim, sem dúvida alguma. Mas eu acho que às vezes quando. O que eu aprendi neste processo é quando a vida acontece, todos nós, não sou só eu, todos nós, é importante ter boas rotinas e bons hábitos alimentares. E está-te a falar, a pessoa há pouco disse que gosta de comer uma feijoada se for preciso a seguir ao concerto. Mas eu acho que é encontrar um equilíbrio nisso tudo e não comer feijoadas todos os dias. Porque enjoas. Até porque enjoas, mas eu estava a comer mal. Estava a comer mal e estava com. Mas repara, podia ser pior. Se comesse um sarrabulho todos os dias era muito pior. Sim, também é verdade. Mas eu acho que principalmente é não ter horários de comer mal todos os dias. Não... E nesse processo da Men's Health aprendi isso. Eu acho que a capa foi a finalidade, né? Porque sem dúvida alguma acho que foi incrível. Mas tudo aquilo que eu aprendi no processo de reaprender a comer bem, imagina, eu desde que acabei a capa, desde que eu fiz a capa, continuo a manter os treinos todos os dias. Porque sinto que é algo que me faz bem a mim, a nível de saúde, a nível de autoestima, e até em palco sinto-me com mais energia neste momento. Portanto, aconselho toda a gente a fazer isso. Vamos terminar com comida. Porque o teu próximo concerto terá lugar em Ilhavo a 15 de agosto no Festival do Bacalhau. Sim. Qual é o teu prato de bacalhau favorito? Bacalhau com natas. Gosto. Sabes que outro dia estive num restaurante incrível, Casa do Bacalhau, que eu recomendo. Não conhecia. Muito bom. E recomendas mesmo bacalhau com natas? Olha que eu também sou fã. Eu gosto, caso gosto muito. É top. Se eu for lá e não gostar de bacalhau com natas, eu vou-te cobrar. Então vamos lá os dois. Quando quiseres, vamos lá com o Vasco e o Xande. Arranca esta quinta-feira, 10 de julho, uma nova edição do Festival Nós Alive, que volta a realizar-se no Passeio Marítimo de Algés. Este ano, os principais destaques do cartaz são a cantora norte-americana Olivia Rodrigo, que regressa desta forma a Portugal depois de 2 noites escutadas na Mel Arena em 2024, o também norte-americano Anima, os britânicos Muse e os Nine Inch Nails. St. Vincent, Future Islands, Foster the People, Bright Eyes ou Justice são outros dos artistas que passaram pelo evento, que este ano assistirá a um aumento no palco Heineken e nos ecrãs laterais de palco, no palco Nós. Os bilhetes para o primeiro dia 10 de julho, em que atua Olivia Rodrigo, já estão esgotados, bem como os passos de 2 dias, envolvendo o dia 10 e os passos de 3 dias. Captain Christopherson. O
Sons Alive não será o único palco para a música por estes dias. Destaque-se também o regresso a Portugal do cantautor norte-americano Bill Callahan, que irá atuar no Teatro Tivoli BBVA em Lisboa esta quinta-feira, 10 de julho, e na Casa da Música no Porto, a 11 de julho. Antes de voltar ao nosso país, Callahan esteve à conversa com Lia Pereira, tendo sido questionado sobre a situação política nos Estados Unidos com a reeleição de Trump, com o fato de ter sido considerado o equivalente americano do fado e garantindo que está sempre a escrever canções novas. Em Lisboa e Porto, apresentará o seu mais recente trabalho, Resuscitate, de 2024. Micael, eu não sei se tu estás familiarizado com a música do Bill Callahan, mas também não sobre isso te quero perguntar, porque, tal como tu, ele é pai de 2 filhos pequenos e nesta entrevista que ele deu à Blitz foi questionado sobre se tenta não ficar fora de casa demasiado tempo. E a resposta que ele deu foi: é verdade que tento limitar o tempo que passo fora de casa, não quero que a minha família perceba que não precisa de mim, obrigar a minha mulher a capitanear o navio sozinha pode tornar as coisas mais complicadas. Passas o mesmo contigo? Sim, eu acho que arranjar aqui esse equilíbrio de conseguir não falhar em casa, mas também não do lado profissional também não falhar com as coisas. Eu acho que há sempre 2 pais, não há só um. Portanto, e nesse aspecto, eu falando da minha mulher, da Laura, tem sido uma ajuda enorme para mim. Sabe, quando estou fora em concertos ou em estúdio, ela tem sido uma grande ajuda para mim. Mas tentas também que ela não, lá está como disse o Bill, que ela não seja a capitã do navio sozinho. Eu acho que sim, sem dúvida. Mas eu acho que quem manda sempre em casa é sempre a mulher. Acho que esse é o primeiro ponto. É importante entender isso. Pelo menos eu tenho essa noção. Mas sim, evidentemente que não pode ser a única pessoa que mandar o barco. E acho que o pai tem o seu papel, tal como a mãe tem. Os dois têm um papel fundamental, cada um à sua maneira, ou da mesma forma. Mas eu acho que mãe é mãe. Oh, there she goes. Ai, se houvesse daqueles comandos de vida. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Muito obrigado ao Micael Carreira por se ter juntado a nós. Meu nome é Paulo André Cecílio, os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man e a sonoplastia e edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Como de costume, terminamos com uma breve leitura à escolha do convidado. Micael, estás à vontade. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre, en ce temps-là, accrochait ses lilas jusqu'à sous nos fenêtres. Et si l'humble garni, qui nous servait de nid, ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus. Moi qui créais famine et toi qui posais nu. La bohème. Who had a boy that thought he was her private toy. She had a way to get things done. Oh, there she goes. O que lhe vamos dizer é música para os seus ouvidos. Dos clássicos às novas tendências, vá a blitz.pt e fica a par das últimas do mundo da música. Todas as novidades, entrevistas com os artistas do momento e reportagens dos concertos que marcam o panorama musical da atualidade.